Olá, estamos iniciando mais uma edição de Ribeirão S.A. Já numa reta final, o ano acabando, esse ano passou muito rápido e com muitas inovações. Foi um ano que, além da Copa do Mundo que o Brasil perdeu, né, que foi um vexame, mas tudo bem, deixa para lá isso, o 2010 vai ficar marcado na história, porque muitas coisas aconteceram justamente nesse período. E com isso, eu acho que a grande briga que vai ficar para a história aí da humanidade é essa briga de Google com Facebook. Quem vem acompanhando isso vai lembrar muito bem que no passado a importância dada a essa situação era muito pequena. Hoje não, é gigantesca. Primeiro pelo valor envolvido no negócio. Hoje, só para a gente dar uma breve ilustração aqui, Facebook é uma ferramenta social que hoje é utilizado por mais de 500 milhões de pessoas. Quer dizer, é um número absurdo. O Brasil está com uma posição, acho que 8º ou 9º lugar nesse ranking. E o Google que é o site de buscas, que é um site hoje que é vital para as empresas, para as pessoas. Faz parte da vida de qualquer usuário de computador. E eles estão brigando por quê? Pelos usuários, quer dizer, por você que usa computador, você que fornece dados para o Google. Porque a partir do momento que você coloca lá o que você está procurando, o Google consegue dimensionar isso e direcionar a sua informação para diversas pesquisas, para saber como que o consumidor está pensando. Por outro lado, o Facebook consegue entender mais o seu tipo de estilo de vida, a sua forma de encarar a vida. Mas para falar mais sobre isso, eu convidei o Renato Fonseca. Ele escreveu um livro, está lançando um livro justamente sobre essa área. Como agir com todas essas redes, como que funciona tudo isso. Vamos ouvir um pouquinho mais o Renato. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Valdir. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a sua presença aqui no Ribeirão S.A. E já começando pelo livro, né? Você está lançando um livro, Conexões Empreendedoras, né? Acho que dá para pegar aqui, Douglas. E esse Conexões Empreendedoras acho que tem tudo a ver com Facebook, Twitter, Google. Para começar, Renato, essa questão, essa briga que está acontecendo hoje, que é uma briga de trilhões de dólares, né, entre Facebook e Google, é justamente brigando pelo consumidor final, né? Onde vai parar isso daí? Bom, essa é a pergunta do início do século. Onde é que isso para? Cada vez mais volumes incríveis de pessoas experimentam diversas mídias sociais que são oferecidas no planeta todo. Todo dia surge uma mídia diferente. A gente fala em Google, Facebook, que são os best-sellers, né? Twitter também, aqui no Brasil, com uma utilização bastante grande. O que importa é que a tecnologia proporciona que as pessoas façam contato. Ela reduz os graus de separação, torna o mundo menor. E isso é encantador. O ser humano quer se comunicar, ele quer se expressar, ele quer descobrir coisas novas e de repente ele percebe nesse contexto todo uma possibilidade de acolhimento, de interação, de aprendizado e que tem desdobramentos nos mais variados campos pessoais, no campo pessoal, no campo dos negócios, no campo profissional. A gente pode falar também no LinkedIn, outra rede muito utilizada para profissionais se conhecerem. É uma rede, é uma mídia temática, né? Mas a gente até fala muito rede social, nos referindo à ferramenta tecnológica, Valdir. Na verdade, a rede social é gente com gente. E mais, é gente se importando com gente. Porque também não adianta nada você participar você ter lá um perfil numa mídia social, ter 1000 pessoas que você tem lá, 1000 amigos, né, entre aspas, mas na verdade você não pode contar com nenhum deles quando você precisar, e se eles precisarem de alguma coisa, você também não vai estar disponível. Então, na verdade, você tem uma coleção de figurinhas, é um entretenimento, é legal, também uma troca de informação, mas a rede social de verdade, ela acontece quando você pode contar com as pessoas e cria algo fantástico que é chamado de capital social. Então, as mídias digitais, elas reduzem os graus de separação e proporcionam a possibilidade das pessoas desenvolverem capital social. Quando o capital social acontece, aí sim você tem interação verdadeira. Você tem aprendizado e tem valor, inclusive, para os negócios e para as carreiras, né? Recentemente eu entrevistei o Max Geringer. Sim. E ele coloca justamente isso. O que adianta você ter 1 milhão de amigos no Facebook
e não ter um amigo para abraçar, para sentir o cheiro, para conversar, confidencializar alguma coisa. É a questão do que você acabou de falar, quer dizer, você não basta ter, né? Porque hoje você tem ferramentas aí, no Twitter, por exemplo, para turbinar o Twitter, né? Tem uma briga hoje, não, eu tenho 1000 seguidores, eu tenho 2000. Então tem ferramentas hoje que ajudam a pessoa a ter. Mas é uma coisa muito fria. Quer dizer, quem é aquela pessoa, qual é a minha ligação com ela? Quer dizer, passa a ser apenas um leitor do que a outra está colocando, não cria esse vínculo. Mas, Renato, com toda essa situação globalizada, né, porque hoje nós temos essas redes sociais que, de uma forma ou de outra, transformou o mundo numa pequena aldeia. Que era uma coisa global que a gente ouvia lá na escola, lá atrás, que era a televisão, né? Então a televisão ia formar esse conteúdo e essa televisão ia criar aqueles grupos que, na realidade, ela não conseguiu a interatividade que a internet conseguiu. E agora mais com o Facebook aí, que acho que é a grande case do momento, né? Um menino com 28 anos aí, que é um dos homens mais ricos do mundo e com o potencial de ganhar muito dinheiro. E é sobre isso que eu quero saber mais de você, Renato. Como que se ganha dinheiro na internet? Porque se você olha no noticiário econômico, lê no noticiário econômico, aquelas manchetes, né? Milhões e milhões envolvidos aí no processo de internet. Mas qual é o caminho daquela pessoa que fala, não, eu quero entrar nesse mundo de internet? Como que ela ganha dinheiro? Bom, uma empresa, ela primeiro tem que entender que a mídia social é um canal bilateral de comunicação e que ela vai conversar com o seu cliente como se estivesse numa sala em casa, só que assistida potencialmente pelo mundo inteiro. Então, a mídia social possibilita à empresa a possibilidade de estar junto ao seu cliente, de entendê-lo, de aprender com ele, de sugerir coisas e de construir um produto ou uma solução aperfeiçoada ou inovadora sob medida para aquele cliente. Quer dizer, a interatividade é a grande palavra, é a chave, é a receita para ganhar dinheiro. É a chave. Às vezes as pessoas assim, puxa vida, mas eu já tenho lá um site, eu tenho o meu site na internet, a empresa diz. Mas ele é um site que, na verdade, ele é só uma comunicação unilateral, ele não proporciona interatividade. Diferente de um blog, onde você publica um conteúdo ligado ao seu produto ou ligado ao contexto que o seu produto está inserido. Então, de repente, você trabalha com artigos esportivos e está falando de corrida, está falando de maratona, de um evento que vai acontecer, e está junto com o seu cliente vivenciando aquela experiência. Isso é o avançar que as mídias sociais possibilitam para as empresas. São as tribos, quer dizer, então você tem que falar a linguagem, você usou esporte, eu vou dar prosseguimento nessa linha de raciocínio, pega, por exemplo, esse grupo de pessoas que correm na rua, correm maratonas e tal. Quer dizer, eles têm uma linguagem própria. Se você não pertence àquela galera, àquela tribo, você não vai conseguir entender certas nomenclaturas, o dia a dia daquele grupo. Então, a tendência é essa, cada vez mais segmentar o mundo, quer dizer, por interesse. E aí, lá no evento, lá, numa corrida que esteja acontecendo, que um participante tirar uma foto com o celular dele de um outro, que está usando o seu produto e mandar para o mundo inteiro, para os seguidores dele e tudo mais, pronto, você está fazendo a mídia social trabalhar ao seu favor. O Japão tinha uma ideia inovadora, transformar a Copa do Mundo em uma Copa universal. Enquanto a Copa acontece no Japão, aquele jogo ele vai ser transmitido de uma forma, não sei como, holográfica talvez, no Morumbi. Em outros ambientes. Então você vai ver lá no Morumbi, você vai estar no estádio do Morumbi assistindo um jogo de futebol virtual, mas com jogadores que estão representando o mesmo movimento. Imaginei, eu falei, nossa, é o máximo, né? Em termos de imaginar uma Copa do Mundo. Exatamente, quer dizer, esse mundo real do virtual. Qual o limite? Então não tem um limite, não tem uma barreira. Isso é um assunto que a gente pode conversar horas, mas eu acho que não tem barreiras. Cada vez mais, a gente fica imaginando, por exemplo, a evolução na área de turismo. Se essas coisas se essa tecnologia começa a acontecer, talvez você não precise viajar para viver uma experiência numa praia em algum lugar do mundo, você simplesmente entra numa cabine, igual filmes de ficção que a gente assiste, né? E aquela cabine simula todas as situações e sensações, para
para a gente perguntar. Agora, não vamos duvidar da tecnologia. Exatamente, mas aí é um poder de transformação. Eu lembro muito bem quando a teleconferência acabou fazendo parte de todo o processo de mudança nas companhias. Então vamos fazer uma conferência da empresa no Hotel X. Não vamos fazer mais através de videoconferência, porque tem imagem, a discussão acaba acontecendo. O que inventaram agora? Grandes encontros. Aí virou um show, quer dizer, daí tem show à noite, virou uma descontração. Então eu acho que aquele encontro pessoal, ao vivo, isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar. A gente está falando aqui do exemplo de turismo, um exemplo exagerado, radical, porque a sensação real talvez seja impossível de ser replicada com toda a sua nuance, com todo o seu poder de realidade. E a conexão gente com gente é a conexão que cria capital social. É muito difícil você criar reciprocidade e confiança com pessoas que você não conhece, nunca viu em algum momento da sua vida, ou não teve algum evento mais forte. E por isso que a gente tem que sempre equilibrar a tecnologia, as conexões virtuais, as possibilidades virtuais, com a sensação de que tem uma pessoa, a sensação não, com a prática de que tem uma pessoa do outro lado e que a gente tem que tratá-la como uma pessoa mesmo, com sensações e tudo mais. Por isso que empresa nas mídias sociais tem que ter essa sutileza, senão elas ultrapassam esse limiar. Tem uma empresa aqui de Ribeirão Preto que conseguiu vender 600 garrafas de uísque em 1 hora. Quer dizer, é impossível uma loja do tamanho, uma loja normal, vender isso. Através desse site, ela conseguiu. Óbvio que tem toda uma logística aí, com fornecedor, jogar o preço lá embaixo, tudo. Mas passou a ser uma realidade. Esse é um modelo de negócio, me parece bastante inteligente, porque ele produz escala, ele consegue redução de preços por causa da escala, ele remunera o cliente porque compra com desconto, remunera o hub, né, a quem está fazendo a intermediação, a negociação, porque tem escala e condição para remunerá-lo. E remunera também o produtor, o fornecedor. Um exemplo de utilização de mídias sociais, não só de comércio eletrônico para fazer negócio, que está me vindo à cabeça, é uma padaria e sempre ele tem lá um cartazinho, você tem Twitter, o nosso é tal. Então começou a ter alguns seguidores, tem lá 200 seguidores, poucos seguidores até. Mas é o pessoal da vizinhança. Na hora que a fornada de pão está saindo, delícia. 5 minutos antes, o padeiro posta. Pessoal, daqui 5 minutos tem pão quentinho. Ou tem um bolo novo saindo aqui e tal, daqui rapidinho. E isso cria fluxo e movimento dentro da empresa dele. Olha que interessante. Mas não é só as pessoas irem lá e comprar o pão. Vão lá, são bem recebidas com um sorriso, tem um serviço agradável. E isso tudo se complementa numa forma interessante. Uma ferramenta universal sendo trabalhada num raio aí de 500 metros. Porque então dá para as pessoas passarem por ali e comprarem o pão naquele momento. E nada melhor do que chegar na padaria e encontrar um pão fresquinho. E o serviço da padaria te informando que daqui a alguns minutos você vai ter o pão fresquinho. Uma nova fornada. Uma nova fornada. Isso cria uma aliança entre o cliente e a empresa, ou entre o cliente e as pessoas que estão na empresa, porque passam a se conhecer pelos nomes, às vezes pelo nome do Twitter, você é o fulano de tal, né? E isso cria engajamento, cria causa, que a hora que isso acontece é um mecanismo de fazer negócios no século XXI. Eu tenho feito uma experiência nesse sentido através de um blog. É um blog chamado conselheirocreativo.com.br. E a finalidade do blog é gerar brainstorming, free, não tem custo nenhum. As pessoas me mandam lá uma pergunta e eu, até por diversão criativa, né, fico procurando imaginar aquela solução e apresento soluções as mais inusitadas possíveis. Conselheiro criativo, fácil. Essa interatividade com as pessoas, além de ser um negócio super legal, porque a gente começa a perceber o que as pessoas estão se perguntando, os tipos de dificuldades que existem, ela cria amigos. Então tem gente hoje que interage praticamente toda semana, toda hora. E o fato de não haver também nenhum tipo de transação comercial nessa relação cria confiança. Diz também o seguinte, olha, eu estou junto com você e a ideia que eu tenho aqui para você é essa, o que você acha? Isso pode funcionar, eu vou aproveitar alguma coisinha, não, isso não funciona, não tem nada a ver, mas eu não tinha pensado nisso, foi legal para eu pensar. Isso acaba fazendo com que a gente tenha mais amigos, mais pessoas e quanto mais conexões a gente faz com pessoas diferentes, mais estoque de futuro a gente tem.
Renato, falando um pouquinho mais sobre o seu livro, você já lançou esse livro? Você está lançando agora? Esse livro foi lançado esse ano na Bienal de São Paulo. Teve uma repercussão excelente, então a gente até está na segunda edição. E hoje ele está sendo lançado em Ribeirão, porque eu sou aqui de Ribeirão Preto e tem um carinho muito grande pela cidade, pelos amigos da cidade. E então hoje a gente vai fazer um lançamento em Ribeirão. E aonde a pessoa pode encontrar, o telespectador pode encontrar aonde? Aqui em Ribeirão Preto, o lançamento vai ser na Paralelo do Ribeirão Shopping, mas ele está nas principais livrarias do Brasil todo, virtualmente ou fisicamente. E no blog a gente tem um pedacinho digital do livro para as pessoas conhecerem mais. Renato, muito obrigado pela sua entrevista. Até uma próxima e sucesso no livro. Obrigado, Valdir. Eu que agradeço. Sucesso também. Obrigado. Voltamos com Ribeirão S.A. na próxima semana.